Pessoal, vamos começar, que bom. Demorei, mas cheguei, né? Vocês viram aí que eu tava escondida ali dentro do carro para não pegar a chuva. Mas cheguei, já tô com tudo aqui prontinho, nosso roteiro, nossas fotos. Hoje tem fotos de caso clínico, que eu sei que vocês gostam, né? Que é o melhor jeito da gente conseguir visualizar. E vamos falar de um tema que é muito complicado para todo mundo que faz reabilitação, para todo mundo que faz prótese fixa, né? Que são as margens subgengivais. Eu vou esperar mais gente entrar aí, o pessoal tá entrando. Oi, Jordan. Oi, Cristiele. Oi, Kelly. Então, vou esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou comentando com vocês sobre a situação daquele dente que eu coloquei a foto aí para vocês verem. E era uma margem distal, tô aqui com a foto aqui, uma margem distal super profunda. E eu perguntei assim, isso é fácil ou é difícil de moldar? Todo mundo respondeu, isso é muito difícil de moldar, né? E a gente pode testar, se você repetir a moldagem 30 vezes não vai ter copiado ali naquela região onde estava subgengival. Agora que tem mais gente aí, Emanuele, Raquel, Alda, vamos começar. Eu vou começar explicando para vocês uma história triste, né? Uma história triste que acontece nesses casos e que é muito comum. É muito triste e muito prevalente, porque acontece demais. E o que é? É assim, ó. É o que eu não quero que aconteça para você. O paciente chega, ele precisa fazer uma coroa, ou ele precisa fazer uma onlay, ele precisa fazer alguma prótese, você vai precisar colocar alguma prótese fixa ali naquele dente, e ele tem uma região do término do preparo, ou o término inteiro, né, ou quase todo o término, muito subgengival, né? Então, é aquela região do dente que fica escura, você não enxerga direito. Então, tá bom, aquela região. Aí você já começa tendo trabalho, ó, a live começa agora, presta atenção no que eu tô falando. Você já começa a ter muito trabalho quando? Para preparar. Você já tem dificuldade para preparar, porque tá muito ali subgengival, a broca, a ponta da broca troncocônica que você tá usando para fazer o término, ela pega um pouquinho na gengiva, pegando na gengiva sangra, você não enxerga. Então, você assuma, não vamos mentir para nós mesmos, vamos assumir para a gente uma coisa. O preparo muito subgengival, quando eu falo muito subgengival, gente, é feio, né? Porque não existe muito subgengival, pouco subgengival. O preparo numa situação como essa, que eu vou mostrar aqui na foto para vocês, ó. O preparo nessa distal aí, não dá para fazer um preparo bonito. Ah, professora, mas você fala que quando o dente é escuro, numa faceta, eu preciso fazer um preparo com mais para dentro da gengiva, né? Veja, nesse caso você vai colocar um fio afastador, aí a gengiva vai levantar um pouquinho e você vai preparar ali onde você está vendo e conseguindo enxergar muito bem. Tirou o fio, esperou um pouquinho, o fio cobre aquela região da gengiva. E aí o preparo se torna subgengival, mas quando ele é feito com você enxergando todo o término do preparo. Porque aquilo dali não é, a gente não está fazendo, aquele preparo não está subgengival por cárie. Aquele preparo está subgengival num ambiente controlado, num ambiente que a gente escolheu colocar o fio e expor a margem, e aí sim eu vou proceder, né? A Emanuele tá perguntando assim, Thalita, com até quantos milímetros subgengival você reabilita um dente? Emanuele, eu vou começar a falar isso agora, vou terminar lá no final da live, tá bom? Não tenho uma resposta. Talvez o que você queira perguntar, talvez você esteja querendo perguntar assim, professora, quantos milímetros eu preciso de distância entre o osso, ou seja, a crista óssea, e o término do preparo? A resposta é 3 milímetros. Só que se você colocar uma sonda sem anestesia, por exemplo, você não vai poder enfiar a sonda lá até bater na crista óssea. Sem anestesia, você não pode fazer isso. Então, você vai entrar aí 1 milímetro, 1 milímetro e meio, tá bom? Você vai conseguir entrar com a sonda. Depende da sonda, do sulco gengival do paciente, né? Mas, enfim, é isso que eu falei. Recapitulando.
entre o término do preparo e o osso, eu preciso ter 3 milímetros. Agora, como existe a inserção conjuntiva, né? Como existe ali as fibras da gengiva que estão justapostas ali no cemento do dente. Então, quando você colocar a sonda, não vai entrar os 3 milímetros. Então, não significa que tem que ter 3 milímetros de suco. Significa que a gente tem que ter ali pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros de suco, tá bom? 2 milímetros de suco é o ideal. Qualquer coisa fora disso que eu tô conversando aqui com você, qualquer coisa fora disso é crítico. E aí, e quando for crítico, professora, como é que eu vou fazer? É isso que é o objetivo da aula de hoje. Vamos recapitular aqui, para caso alguém tenha perdido, alguém tenha entrado agora, Michelle entrou agora, Priscila Delorto, que está em todas as lives, entrou também. Ellen, tem algumas pessoas que eu não conheço. E o Instagram, o nome é complicado, né? Aí eu acabo me perdendo. Vamos lá. Qual que é a live de hoje? É sobre o quê? É sobre a margem do preparo estar numa posição desfavorável, ou seja, lá para dentro da gengiva, tá bom? E aí, quando é que eu devo me preocupar? Esquece os milímetros e olha aqui para mim, entende uma coisa. Você deve se preocupar quando você não consegue enxergar com nitidez, quando o acesso não é fácil, quando você não tem um acesso fácil ao término do preparo. E aí eu vou continuar contando a história triste que eu comecei a contar. E ela é assim, ó. Término do preparo está subgengival. Não consigo preparar direito, porque não consigo enxergar. Eu só consigo fazer um bom trabalho onde eu enxergo. Se eu não enxergo, não consigo. Então, o término está lá dentro da gengiva, aquele ambiente sempre está úmido, sempre está com sangue, sempre está com saliva, difícil de controlar. Ou seja, meu preparo ali não vai ficar bom, tá bom? Ah, professora, mas eu tenho lupa. Eu também tenho, mas não é um ambiente que a gente não consegue controlar. Mas eu tenho microscópio. O microscópio, você vai ver. O microscópio e a lupa, eles estão no mesmo patamar aqui para isso que eu tô falando. Você vai conseguir enxergar ali aquela região sem nitidez, só que maior. Mas não é nítido do mesmo jeito. Então, você também não vai fazer um término nítido. Aí, esse é o primeiro capítulo da história triste. O segundo capítulo é assim. Como eu não preparei direito, não consegui preparar direito, na verdade não é como eu não consegui preparar direito, não. Como eu não tenho profundidade de sulco, ou seja, como eu não tenho lugar para colocar o fio afastador, eu não consigo inserir o fio e afastar a gengiva. Se eu não afastei a gengiva, adivinha o que vai acontecer? Eu não vou conseguir moldar. Vou abrir um parênteses para falar uma coisa muito importante para vocês. Eu vejo muito, principalmente quando eu dava aula em especialização e faculdade, eu vejo muito acontecer o seguinte: o aluno vai lá, molda o dente, não conseguiu. O que ele se preocupa? Vai moldar. Aí você fala assim: não ficou bom a moldagem, tem que moldar de novo. Mas também o professor não orienta. O professor só fala assim: tem que moldar de novo. Aí o que o aluno vai fazer? Moldeira de novo, silicona de novo. Ele vai preocupar com o procedimento de moldagem, mas ele não vai lá olhar o dente e o término. Porque, meu amigo, se o fio afastador estiver em cima do seu preparo, do seu término, porque você não conseguiu enfiar ele dentro da gengiva, ele ficou ali cobrindo o término, pode manipular, pode gastar 30 kits de silicona. Você não vai conseguir moldar. Então, quando você não moldar direito, quando você tirar a moldagem não ficar boa, não vai pensar na moldeira, no material. Olha para o dente. E aí, o que você tem que enxergar quando você olhar para esse dente? Você tem que enxergar o término do preparo totalmente exposto. Ele tem que estar nítido. Você tem que conseguir olhar e ver ele ali totalmente exposto para você, com a gengiva longe dele. Se você não está conseguindo enxergar desse jeito, seja porque o fio fica em cima do preparo, ou seja porque você coloca o fio, mas a gengiva ainda vem e ainda cai para cima do preparo, não adianta moldar, não gasta, o material de moldagem é muito caro. Não vou ficar repetindo isso, vocês já entenderam. Não adianta. Então, eu preciso conseguir afastar a gengiva. E aí, a gente vai para o terceiro capítulo. Primeiro capítulo, não consegui preparar direito. Segundo capítulo, não consegui
colocar o fio afastador. Terceiro capítulo, não consegui moldar. Aí o terceiro capítulo é longo. O terceiro capítulo é de uma manhã inteira. Você moldando, não fica bom. Molda, não fica bom. Molda, não fica bom. Sabe o que vai acontecendo? Você vai ficando cansado. E o paciente também. Mas você quer andar, você tá com vergonha de falar pro paciente, falar assim, olha, na sessão que vem você volta, que a gente vai ficar fazendo isso aqui tudo de novo, uma manhã inteira. E no final não vai dar certo de novo. Porque o problema não é só a técnica de moldagem. Não é que você não sabe moldar. É porque você não tá percebendo que tem que fazer alguma coisa ali naquele dente antes de você moldar. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. Então, nós estamos aqui no capítulo de que você não conseguiu moldar, né? Aí você cansou, você tá tão cansado, tá com vergonha de falar pro paciente, o paciente já tá impaciente, você também já... Você quer tanto que aquela moldagem dê certo, você quer tanto, que acontece um fenômeno que você olha para a moldagem e fala assim, não, eu acho que agora tá bom, eu acho que agora dá para mandar. Aí vai lá pro laboratório. Aí quando chegar no laboratório, tem um detalhe, outra coisa desse capítulo, ainda desse capítulo da moldagem em gengiva, não é um capítulo, não, é um detalhe. Lembra que você não conseguiu colocar fio afastador? Lembra que você não conseguiu moldar? Lembra que estava difícil para preparar? Você acha que a adaptação do provisório lá nesse dente tá boa? A adaptação lá também é ruim. Então veja, o dente, aquela gengiva ali vai ficar sempre inflamada porque o provisório não tá adaptado. E não tem como adaptar. Se tiver subgengival e não tiver espaço, não tiver distância biológica suficiente, não vai conseguir uma boa moldagem com o provisório. Uma boa moldagem não vai conseguir manter a gengiva saudável com o provisório. Professora, mas eu passo 14 dias de clorexidina para ele. Pode passar até 60 dias. Não vai, a clorexidina não é suficiente para entrar ali, limpar ali cheio de placa bacteriana que você não conseguiu vedar direito, tá bom? Então, vamos voltar lá para o quarto, acho que eu tô no quarto, né? No quarto capítulo da história. Que é quando chega no laboratório de prótese. Aí chegou lá no laboratório. Aí o protético olha, fala assim, eu não tô enxergando onde é o término aqui, não. Aí ele olha, meu Deus, não tem jeito. Não, eu vou vazar. Porque às vezes depois do vazamento com o gesso eu consigo fazer um troquel. Aí ele vaza, aí ele vê que não conseguiu mesmo. Mas aí ele pensa, mas eu já recebi o trabalho, mas eu já vazei. Se eu falar pra doutora moldar de novo, ela vai falar, não vou mais trabalhar com esse protético, não. Ele fica me dando trabalho, eu quero protético que resolva meus problemas, não que dê problema pra mim. E aí, o que o protético faz? Não, eu vou fazer assim mesmo. Aí o protético faz. Aí chega pra você. Na hora que chega pra você, chegou o paciente, você tira o provisório do paciente, coloca a coroa, tudo isso é uma coroa, tá, gente? A coroa onlay, eu tô com minha cabeça que eu tô o tempo todo com o molar. Aí você vai, coloca lá a porcelana no dente e que maravilha! Ficou perfeito, ficou muito bom. Então, deixa eu explicar pra você por que ficou muito bom. Porque não ficou. Só que você não tá enxergando porque tá lá embaixo da gengiva. E em toda outra região onde você consegue enxergar, a adaptação ficou excelente. Aí você vai passando a sonda lá, nossa, que adaptação perfeita, tá ótimo. E lá embaixo, onde não tem como sentir? Não, lá embaixo tá bom, gente. Se tá tudo bom aqui fora, lá também deve tá bom. Aí você faz o quê? Passa para o outro capítulo da história triste, que é o capítulo da cimentação. A gente já sabe que a adaptação não ficou boa, porque se você não moldou direito, não tem como ficar a adaptação boa. Mas vamos supor que a adaptação tenha ficado boa. Ainda assim, tem mais um capítulo da história que é a cimentação. Como que você vai cimentar? Vamos supor que você se afastou, você rompeu as fibras do ligamento, você fez quase uma cirurgia gengival ali de aumento de coroa clínica para você conseguir colocar o fio. Aí você até conseguiu. Aí você moldou, a silicona até entrou e fez uma saia bonita ali, então moldou. E aí o protético viu, conseguiu, você moldou bem, ele conseguiu fazer uma peça com adaptação perfeita. Chegou a peça com adaptação perfeita. O que você vai fazer? Cimentar. Você vai cimentar num lugar que drena água o tempo todo, drena fluido crevicular, que é o líquido que sai de dentro da gengiva, drena o tempo todo, principalmente por estar inflamado, então é exudato o tempo todo.
Então não tem, você vai cimentar em dentina, que é uma cimentação menos previsível lá embaixo do dente, embaixo da gengiva. Então, e ainda por cima, sem enxergar, na cimentação ali, é como se fosse assim, colou o dente todo, mas ali não colou não, mas ficou encaixado, porque vai demorar a aparecer esse problema. Vai aparecer esse problema quando? Quando começar. Tá, ali na margenzinha não colou. Então, a água que vai entrando vai descolando todo o resto até a restauração soltar. Seja coroa, seja onlay. Agora, vamos imaginar que não foi isso. Não aconteceu isso. Não foi a infiltração que foi acontecendo. O que aconteceu foi uma cárie. Porque ali naquele espacinho onde não colou, ficou entrando alimento. Entrou alimento, deu cárie. E aí, a cárie foi em direção à raiz. Porque a lesão de cárie não vai acontecer na porcelana. Ela vai acontecer em direção à raiz. Aí, quando aconteceu... Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda é minha melhor amiga, lá de São Paulo. A gente era amiga em Belo Horizonte, desde 10 anos de idade. Eu tenho 35 anos, nós temos 25 anos de amizade. Mas a gente é novinha ainda, né, Fernanda? Isso aí é só um detalhe. A Caroline também tá entrando aí. Caroline fez os docinhos que eu vou entregar para vocês, para quem for pro curso de porcelanas amanhã, né? Que é amanhã 8 horas. Pra vocês lá, ficou a coisa mais linda. Depois eu vou postar aqui nos meus stories. Mas aí vamos voltando aí no que eu tava dizendo. Eu tava dizendo o seguinte: não tem como cimentar direito. Aí você não cimentou direito, vai infiltrar. Vai infiltrar e vai em todo o caminho lá até soltar a porcelana inteira, ou vai acontecer uma cárie aqui. Se soltar a porcelana inteira, vou falar pra vocês já o que acontece quando solta a porcelana inteira ou quando dá uma cárie e a gente descobre na radiografia ali que tem uma cárie. Soltou a porcelana inteira, você pode até cimentar de novo, ela vai ficar soltando de novo. Não vai ter jeito. Ou você vai fazer todo o processo de novo, você não vai conseguir moldar de novo, porque vocês concordam que o término não mudou, continua subgengival? Outra situação, deu uma cárie, a cárie foi se estendendo em direção à raiz. Quando a gente vê uma imagem de cárie na radiografia, pode ter certeza que ela tá maior, na verdade, no dente, né? Porque a desmineralização vai acontecendo de uma forma que ela só fica bem nítido, bem radiolúcido mesmo, quando já tem uma perda grande. Eu tô falando de coisa que eu não sei direito, que é radiografia, eu não sou radiologista, mas eu quis falar pra vocês que geralmente é pior do que o que a gente está vendo, né? E aí, gente, quando o dentista descobre essa cárie, quando ele vai tirar essa coroa, vai tirar essa onlay, a cárie já destruiu grande parte da raiz. Aí a proporção coroa-raiz que eu tenho que ter começa a ficar muito desfavorável. Eu vou ter que ter uma coroa muito grande para uma raiz curta, porque vou ter que invadir a parte da raiz ali com porcelana, porque virou cárie, eu vou ter que substituir onde era cárie ali por porcelana. Olha o que aconteceu, não dá mais para manter o dente. Aí você vai encaminhar seu paciente para um implante, tá bom? Como é que eu vou... Agora expliquei tudo que acontece de ruim. E isso no consultório de vocês, todo dia eu tenho certeza que chega onlay e coroa com infiltração na margem, já começando a ficar radiolúcido, já o fio dental prendendo, ou então cárie. Nessa região, na região do término. É por isso que a porcelana falha. Dificilmente uma coroa vai falhar porque quebrou no meio. Dificilmente vai falhar porque, sei lá, outro motivo. Ela vai falhar porque ela deu problema na área crítica. Onde é a área crítica? Linha de cimentação. E você ainda quer colocar sua linha de cimentação lá embaixo da gengiva, sem fazer o preparo adequado, né? Então, realmente fica difícil. Temos, então, duas soluções para isso não acontecer. Uma solução é antiga, uma solução é nova. Não é nova, mas é mais nova do que essa antiga que eu vou falar. Vou falar primeiro da solução antiga, tradicional, que eu estou muito acostumada a fazer e tem excelentes resultados. Qual é? Cirurgia de aumento de coroa clínica. Pense comigo, entre o término do preparo e a crista óssea, eu não tenho que ter 3 milímetros? Tenho. Então, eu tô numa situação horrível, igual essa que eu tava contando pra vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Gente, é a coisa mais simples que tem. Eu preciso tirar o osso para que esses 3 milímetros agora apareçam. Então, é assim, ó. Eu vou ter que ir lá pegar meu manequim. Vocês me esperam. Pronto, voltei. Então, eu não preciso ter entre o término... Aqui é uma coroa, tá? Então... eu não preciso ter entre o término, aqui tá o término.
Entre o término e o osso, eu preciso ter 3 milímetros. Se o término tivesse aqui embaixo, ó, no nível do osso, é só eu tirar 3 milímetros de osso que eu vou restabelecer uma gengiva saudável nessa região. Eu vou esperar aí, sei lá, 40 dias, dependendo da cicatrização de cada paciente. E quando eu olhar, vai estar ali um preparo fácil de moldar, fácil de colocar o fio. Consigo cimentar até com isolamento absoluto se eu quiser, porque o lençol de borracha vai invaginar dentro do sulco gengival, que agora existe, porque antes não existia. Então, essa é a solução que eu tenho pouco para falar, é um aumento de coroa clínica. Só tem uma coisa para falar, agora um detalhe do detalhe do detalhe, que quem já tem experiência vai aproveitar esse detalhe. Quem não tem experiência talvez não aproveite tanto. Na hora de fazer, prestem atenção, na hora de tirar o osso, em vez de você tirar assim, igual um platô, 3 milímetros, 3 milímetros, tirei com broca, ficou reto. Aí você vai criar uma casinha para ficar acumulando alimento ali e vai ficar incomodando o paciente. Embora seja correto, mas não é tão confortável para o paciente. O que você tem que fazer então? Abaixei os 3 milímetros, que tem que abaixar, eu também vou fazer uma escultura no osso, fazendo um sulco de escape, que a gente chama assim, igual tem nos outros dentes, para eu não criar uma região. Isso aí eu teria que estar dando um curso de cirurgia, aula de cirurgia, que eu nem me considero capacitada muito para falar de cirurgia periodontal, embora eu faça muito e goste, tá bom? Mas essa técnica que eu tô falando para vocês, do aumento de coroa clínica, foi feita nesse caso, que eu vou mostrar esse caso agora, desde o início. Eu tô segurando o celular, tá, gente? Pode dar uma tremidinha. Deixa eu voltar aqui. Só mostrar pra vocês o que aconteceu com esse caso. Essa paciente veio de um dentista com uma onlay. Ai, meu Deus. Essa paciente veio de um dentista com uma onlay e a gente colocava o fio dental nessa onlay dessa paciente aí, o fio dental entrava de uma forma que eu acho que se pegasse o fio dental assim e puxasse, a cabeça da paciente levantava assim, ó, porque vocês sabem do que eu tô falando, vocês têm pacientes também nessa mesma situação. Tem que trocar. Se chegar um paciente assim pra mim, professora, tem que trocar o quanto antes, porque quanto mais tempo ficar, mais tempo disponível para dar uma cárie, mais tempo disponível para cárie ir em direção à raiz, mais possibilidade dessa paciente vir a perder o dente. E essa paciente é jovem, não era para aparecer a foto dela aqui, apareceu. Vocês viram que ela é jovem. Então tá aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu peguei uma broca, ó, na pontinha da seta, deixa eu ver se dá pra ver, dá. Peguei uma broca e tô tirando aqui, ó. Gente, onlay de disilicato de lítio. Vocês imaginam se isso é fácil ou difícil de tirar? Isso é muito difícil. Então, até bom pra vocês aprenderem como é que eu faço. Eu faço um sulco aqui, né, corto aqui. E vou começando a desgastar a porcelana. Olha lá olha a broca lá dentro do sulco que eu fiz, tá vendo? Usei uma broca aí 21. Acho que é isso, 21,30. Vocês na hora de procurar o desenho, é esse desenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem. Depois compromisso, depois eu coloco nos stories qual era a broca que eu tava usando. Aí, por que eu fiz isso daqui? Porque eu quebrei um pedaço da porcelana, ó. Imagina, senão eu ia ter que desgastar isso aqui tudo. Eu nem toquei no dente vizinho. Por quê? Porque ficou um pedaço aqui e esse pedaço eu tirei e o dente vizinho está protegido. Se eu tivesse entrado exatamente entre os dois, eu ia acabar estragando, machucando esse dentinho aqui que é rígido. Pronto, aí tirei, medi, não tinha a distância que eu queria. Os 3 milímetros, 1 milímetro, né, de sulco gengival, não tinha nada de sulco gengival, e foi por isso que essa dentista não conseguiu moldar, foi por isso que ela não conseguiu fazer uma boa cimentação, foi por isso que o fio dental entrava desse jeito. Então, se eu tirasse tudo, fizesse um bloco agora, uma onlay aqui pra ela, do jeito que tá aqui, ignorando isso, eu faria a mesma coisa. Eu não ia conseguir boa adaptação, né, ou então eu ia deixar um gap que no fio dental não ia dar pra ver, mas se tirasse uma radiografia, vê, né? Então, eu tenho que resolver o problema na raiz. E como é que eu resolvi esse problema na raiz? É o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu falo na raiz, gente, né? Na raiz do dente, não, na raiz do problema, né? Na essência do problema. Então, vamos, né? Ó,
Mais uma foto, mais uma. Olha ali como é que ficou. Não tem jeito de caber um fio afastador aqui dentro. Ele não cabe porque ele não entra. Eu preciso ter pelo menos meio milímetro, 1 milímetro para o fio entrar aqui. Eu não tenho. Então não adianta eu chorar. Eu vou ter que agir. Como é que eu vou agir aqui? Eu vou abrir gengiva para lá, gengiva para cá. O osso tá aqui. Vou tirando o osso. Até quando, professor? Até eu colocar a sonda milimetrada aqui e lá entre o osso, lá embaixo onde ela bate, e o término aqui, ter quanto? 3 milímetros, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Cada vez que eu viro o celular pra mim aqui, eu vejo que tem mais gente na live. É isso aí, gente. Daqui a pouco nós estamos famosos. Aí, depois... Olha como eu enxergo muito melhor o término agora, ó. Que eu já vou começando a remover o osso. Oh, desculpa. Aqui, ó, como eu consigo enxergar bem melhor. E aí eu vou medindo com a sonda. Tô medindo, ó, agora já tá melhor. E um pontinho. Aí eu vou vir aqui pra vocês pra falar o seguinte. Eu não sou periodontista, né? Aquelas periodontistas, assim, que muito delicada com a gengiva. E aí, como não era área estética, eu poderia ter dado uma melhoradinha nessa gengiva. Eu vou mostrar de novo pra vocês verem o defeito. Porque eu acho que não tava... Talvez antes não deu pra ver. Ó, aqui, ó. Aqui a gengiva tá bem bonita, mas aqui, vocês estão vendo que tem um excesso de tecido aqui? Eu poderia ter tirado esse excesso aqui com uma tesourinha e dado dado ponto. Diferença, importante aqui é a margem do osso, tá, gente? Pronto, essa cirurgia... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já fiz essa cirurgia num dente meu, acho que foi, não sei se é o 47 ou 37. Recuperação pós-operatório do paciente é tranquilo, não é nada que... Não é uma dor muito grande, é totalmente controlável com medicamento. Prognóstico dessa cirurgia, previsibilidade excelente. Dificilmente você vai fazer uma cirurgia dessa e vai dar algum problema ou não vai ficar bom, só se você não mediu direito, né? Mas fazendo tudo dentro da técnica vai dar tudo sempre certo. Então isso daqui eu tô mostrando tudo isso para vocês saberem, deixa eu só ver aqui. Ah lá, para vocês saberem que é uma... Ah, e aqui o provisório, né? Aqui eu coloco o provisório depois. Aí um aluno perguntou assim para mim, alguém que o menino falou assim: o professor, acho que é Adilton o nome dele, eu já fui até meu aluno na UNB, falou assim: professora, mas se eu colocasse um provisório aí, a gente ia ficar linda e maravilhosa, né? Se eu colocasse um linda e bela, ele falou, vai ficar linda e bela se eu colocar o provisório. Claro que não, gente. O provisório vai mudar a posição do osso? Não vai mudar. Então, o que vai mudar? A cirurgia. E por que o provisório? Porque eu não vou deixar o dente dela exposto, aberto. Mas se eu quisesse deixar sem provisório, a gengiva ia crescer em cima do dente? Também não. Isso é um mito de achar que tem que pôr o provisório empurrar a gengiva, senão a gengiva vai crescer. Gente, se eu tirei o osso, eu aprendi isso com o professor Naldi, lá no curso que eu fiz em Goiânia. Se eu tirei o osso, por que a gengiva vai crescer? A gengiva é o tapete do osso. Tem osso? Tem gengiva. Não tem osso? Não tem gengiva, tá? Então, a gente coloca provisório para o paciente mastigar, para o paciente não ter extrusão do superior, nem inclinar o vizinho dele lá, fugiu as palavras aqui. Mas é para isso que a gente põe provisório, não é para ficar empurrando a gengiva, até porque se tiver osso, não adianta empurrar a gengiva, pode chamar um caminhão para empurrar a gengiva, não vai abrir o espaço, que a gengiva não vai ficar da forma como você gostaria, tá bom? Então, aqui eu tô com provisório vida real, odontologia real. E pra mim, se vocês querem saber, tá? É muito bonito esse provisório. Pra um molar, tá muito bem adaptadinho, tem anatomia. Ah, professora, eu não tô vendo sulco secundário. Gente, a anatomia aqui é cúspide. Não precisa ter, né, nada além disso. Pronto, o provisóriozinho tá aqui. Ah, esse aqui era um outro dente que eu fui fazer dela depois. E pronto. Aí, então tá bom, então essa é uma possibilidade. Agora eu quero falar, essa é a forma antiga, eu falei que tem duas formas, agora eu vou falar da forma mais nova, que é aquela técnica do artigo que eu coloquei pra vocês, que o link tá na bio, tá bom? Aquele link lá. Que técnica é essa? Eu não tenho que ter 3 milímetros entre o término do preparo e o osso, eu posso mexer no osso, mas se eu não quiser mexer no osso, eu posso mexer no término do preparo. Eu posso mexer tanto para cima quanto para baixo. Se eu quiser mexer no término do preparo, eu preciso fazer uma elevação do término. E aí, com que material pode ser feito essa elevação de margem gengival, que é o nome que se usa?
a gente faz isso com resina composta. Professora, resina flor ou resina convencional? Tem alguns artigos que mostram com resina convencional em tudo, outras combinando as duas, né? Um pouquinho de flor lá embaixo e depois eu subo com a resina convencional, e outros fazem com resina flor em tudo. Pra falar a verdade, isso é o que menos importa, sabe? Assim, isso é o que menos importa, mas deixa eu falar aqui que a minha preferência é colocar um pouquinho de flor lá embaixo para não correr risco de ficar gap bem ali onde eu quero justamente evitar a possibilidade de um gap no futuro. Vou colocar aqui o meu celular, porque ele tá ruim de ficar segurando. Então, gente, eu posso elevar. Só que aí eu começam alguns problemas. Por exemplo, vou falar para vocês a minha opinião. Eu tenho feito alguns casos assim também. Antigamente eu fazia só cirurgia. Agora, às vezes eu faço cirurgia, às vezes eu faço elevação. Tenho mudado um pouco a minha filosofia, porque em alguns casos realmente é vantajoso. Mas na minha percepção, é assim, ó. Tá muito profundo, igual tava ali naquele caso, vai pra cirurgia. Não tá tão profundo, daria até pra moldar. Então, aproveita que daria até pra moldar. Então, dá pra colocar um lençol, coloca um lençol de borracha, coloca ali uma cunha, uma matriz metálica. Tem as técnicas que dá pra fazer isso. Depois eu vou falar rapidamente aqui. Faça desse jeito que eu tô falando e eleve a margem. Porque, assim, ó, tem 3 níveis de dificuldade de moldar. Tem o impossível de moldar, que é aquele que tá lá embaixão, o término. Tem o difícil e tem o fácil. O fácil é quando tá bem em cima, assim, da gengiva, tá fácil. Praticamente você nem precisa colocar fio afastador, né? Então, difícil, impossível e o fácil. Então, quando tiver impossível, do mesmo jeito que tá impossível para você fazer moldagem, todo o processo, também tá impossível para você colocar uma matriz metálica ali e subir com resina, entendeu? Para você conseguir, metálica ou transparente, não importa. É impossível também de você conseguir fazer uma boa elevação de margem. Então, ó, pra quem tá perdido, eu não sei nem o que é elevação de margem. Elevação de margem, gente, é uma restauração lá no término, pra subir o término, pro término ficar mais alto, tá bom? É isso. Então, vamos voltar lá no que tá impossível. Se tá impossível de você fazer o processo todo de preparo, moldagem, provisório, cimentação, então também tá impossível de fazer a elevação. Ah, mas tem jeito. Aqui pra nós, aqui na odontologia real, tá? Impossível. Então, o que você vai ter que fazer? Cirurgia. Agora, aquele que tá difícil. Esse que tá difícil é o que vale a pena a gente usar a elevação de margem em resina. Porque ele tá difícil de moldar e tudo, mas você consegue colocar ali o lençol de borracha dentro do sulco gengival, você consegue colocar ali uma cunha de madeira junto com uma matriz metálica. Se não consegue com uma matriz só, pode colocar com 2 matrizes, que é a técnica da dupla matriz. Ou você pode pegar a sua cunha de madeira, passa o véio da rosca em volta, coloca ela, deixa ela aparecendo um pouquinho, não tem problema. E aí deixa a matriz metálica aqui em cima, a cunha de madeira com o teflon, né, com o véio da rosca tá aqui embaixo, e aí eu uso aquilo tudo como se fosse uma matriz só. Faço a restauração, que é a elevação da margem, tiro tudo, lâmina 12 de bisturi para tirar os excessos. Voltou, gente? Se alguém que viu aí que caiu a conexão vê que voltou, me dá um aviso, por favor. Agora eu não sei se vocês estão... De qualquer forma eu vou continuar, porque se der qualquer problema, no mínimo vai estar lá no YouTube a live depois, tá bom? O único problema... Voltou, Leandro. Obrigada. Valeu. O único problema aqui é que eu não lembro o que eu tava falando. Aí vocês vão ter que me ajudar também. Cristiele, Gui, Lidiane, Gabi, gente que tava aqui assistindo desde o início. Me fala aí o que eu tava falando. Peraí. Você lembra, Kátia? Kátia é minha auxiliar que tá aqui do meu lado. Mas aí, então tá bom. Vamos mudar de assunto. Depois a gente volta.
Então eu vou fazer... Ah, não, lembrei. Então eu tenho essa possibilidade de fazer as matrizes, né? A técnica da dupla matriz, ou a matriz com a cunha, com o veda-rosca e tudo. E aí eu vou subir. Só que na hora que eu subir, vocês têm que ver que depois tem que tirar todos os excessos e limpar tudo ali, porque não pode ter essa restauração de resina que foi feita para elevar a margem, ela vai ficar embaixo ali da gengiva. Então ali naquela região tem que estar muito polida, tem que estar muito lisinha, tem que estar sem excesso. E aí você tem que dar esses acabamentos ali depois que terminar de fazer essa restauração. É importante essa etapa de fazer um bom acabamento e polimento ali, certo? Então, tava difícil de moldar, não tava impossível, mas tava difícil e agora ficou fácil. Agora não precisa pôr nem fio afastador. Por quê? Porque eu já consegui fazer essa realocação, né? Que também existe esse nome. Eu consegui fazer essa elevação de margem, certo? Com isso eu falo tudo que eu queria falar para vocês. Deixa eu só ler aqui que eu tenho um roteiro. Eu não sei para que eu faço isso aqui, ó, um roteiro, porque eu nem olho. Mas deixa eu só ver aqui se eu falei tudo que eu queria. Ah, sim, eu queria falar também que existe uma técnica, essa eu nunca fiz, mas eu preciso falar para vocês que existe, da gente fazer a elevação transcirúrgica. Então, eu não consigo colocar lençol de borracha, eu não consigo adaptar a matriz, não consigo fazer nada. Então, eu corto, abro ali na cirurgia, aí depois que eu abrir, eu consigo colocar um grampo, né? E aí sim eu faço a elevação de margem. A cirurgia tá aberta lá, mas o lençol de borracha tá ali impedindo que venha sangue, né? Faz ali a restauração rapidinho, tira o lençol, dá o ponto, fecha a cirurgia, tá? Nunca fiz assim, não, acho... Talvez, não é que assim, eu acho que essa técnica não é boa. Eu nunca tive um caso que eu olhei e falei assim, não vale a pena fazer desse jeito, tá bom? É assim que eu quero que vocês tomem a decisão de vocês. Eu sei que vocês gostam, principalmente os recém-formados, com todo respeito eu falo isso, porque eu também já fui recém-formada, mas vocês gostam de terminar uma live com uma tabelinha assim, ó, não sei o que, 3 milímetros. Se tiver 1,5 milímetro, aí você faz tal técnica. Se tiver 1,25, você faz a outra técnica. Não é assim. Você vai olhar para o caso, vai saber que existem essas 3 chances de você tratar o caso. Você vai falar, para esse caso aqui eu enxergo melhor, acho que vai ser mais fácil, vai ser melhor fazer assim. E faça assim. É assim que você toma uma boa decisão. Não existe... não tem como ter uma... Cada paciente é um paciente. Se eu pudesse segmentar os pacientes assim também, dava para fazer, mas não tem jeito, né? Vou dar só um exemplo aqui. Paciente que não fica quieto. Ele não fica quieto. Dá pra fazer elevação de margem? Difícil. É melhor você fazer a cirurgia, porque a cirurgia, se ele mexer um pouquinho, tudo bem. Você pega lá o retalho de novo que você ia suturar, sutura. Agora, na hora da elevação, se ele, mesmo isolado, se ele não fica quieto, atrapalha muito, porque você precisa ter muita concentração. É muito mais sensível à técnica, ou seja, é muito mais fácil, por sua imprudência ali, um problema do dentista, é muito mais fácil dar um problema numa elevação de margem do que numa cirurgia. Cirurgia é só para tirar osso. Lógico, né, gente? De novo, com todo respeito à periodontia e ao procedimento, né? Não tô falando que é fácil, eu estou falando que é menos sensível às variações, aos problemas que podem acontecer ali durante o procedimento. É isso que eu quis dizer. Vamos falar sobre ciência, sobre resultados científicos aí? Eu sei que tem gente que me assiste que também é da área acadêmica, né? Então, é assim, cirurgia. Variação de diferenças em resultados de artigos científicos, avaliando gengiva, avaliando o sucesso da restauração, avaliando todos esses quesitos importantes, comparando cirurgia e elevação de margem. Alguns estão apontando que a elevação de margem talvez seja melhor, mas é muito pouco. Não, eu não vou nem falar isso, eu vou falar assim, como se fosse para nós aqui na odontologia real. Pronto, para nós aqui, mesma coisa. É assim, é igual a revisão sistemática que existe, falando se é melhor fazer, por exemplo, uma restauração classe 5 com fio afastador ou com isolamento absoluto. Também não tem diferença, tá bom? Oi, Marina. Marina é minha tia, gente. Minha tia lá de Belo Horizonte. Minha tia mais doidinha que eu tenho. Pronto. Agora sim,
eu já posso responder as perguntas de vocês. Por favor, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí que eu vou responder, que eu ainda tenho um tempinho antes do Instagram me tirar daqui. E meu marido falou assim pra mim outra vez, falou assim, se o Instagram te tirar, você pode voltar. Aí eu falo, meu problema é que eu não posso porque eu tenho outras coisas pra fazer, porque se eu voltar aqui depois pra gente continuar na live, eu vou ficar a tarde inteira só voltando toda hora. E aí, geralmente quando dá o horário, quando eu vejo que o Instagram vai me tirar, não é porque eu sei que eu poderia voltar, mas é porque eu lembro que eu tô atrasada pra fazer outras coisas, e aí por isso que geralmente eu não continuo, tá bom? Michele perguntou assim, se moldar com silicona já pegando presa sem fio, fácil e quase sempre fica ótimo. Ela perguntou isso aqui lá no iniciozinho da live. Agora que ela já assistiu tudo, eu tenho certeza que né, ela já mudou de ideia. Deixa eu falar um negócio pra vocês, que também foi o Naldi que me ensinou, porque eu tô falando aqui de cirurgia também, né? E cirurgia periodontal, tudo que eu sei, aprendi com ele. Vou falar um negócio pra vocês. Quando eu comecei a fazer o curso lá dele, eu não fazia... eu não tinha muita experiência ainda, sabe? Eu tô só rolando aqui na página, tá, gente? Pra ver aqui se teve mais alguma outra pergunta. Quando eu fiz o curso com ele, eu tava começando ainda. Aí, ele falou assim... Porque você deve fazer isso... Ele tava ensinando, por exemplo, mudar o biotipo... Ele tava ensinando mudar o biotipo gengival antes de uma moldagem em área estética nos casos de paciente com biotipo gengival fino. E aí eu olhando aquilo, eu falei, mas nunca fiz isso, nunca precisei fazer isso. E eu desconfiada, sabe? Desconfiada demais daquilo, porque submeter um paciente a uma coisa que ele não precisa, né? Se eu não tivesse certeza mesmo que ele realmente precisava, mas admirava e confiava muito no Naldi, mas não estava batendo com os resultados que eu tinha no meu consultório. Aí ele falou assim pra mim, ele deve ter ficado com vontade de falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, mas ele respondeu muito educadamente, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, não é que o paciente nosso não tem o problema. Às vezes é que ele tem, mas ele não volta pra gente. Então a gente não vai saber. Nesse momento eu pensei e falei assim, nossa, é mesmo. E o paciente que eu estava pensando... Por que isso? Por causa do risco de recessão gengival que o paciente pode vir a ter no futuro. E pra mim, eu tava pensando, nunca fiz isso, nunca tive paciente com recessão gengival. Pois, um paciente em quem eu estava pensando, na época eu não tinha muitos ainda, então graças a Deus o estrago não foi tão grande. Mas eu estava pensando em um paciente, o nome dele é até Rafael, enquanto eu estava falando, que ele tinha gengiva fina, eu não tinha feito, né, o que ele propôs lá e tinha dado certo. Quando esses dias aí, uns 2 anos atrás, o paciente voltou com recessão gengival, igual o professor tinha falado que aquele tipo de procedimento provavelmente causaria. Então hoje, isso foi ruim por causa do paciente, né, coitado? Agora vamos ter que fazer a cirurgia dele. Parece que é uma outra colega minha que vai fazer, amiga conhecida minha. Mas hoje, o que eu vejo? Que quando você ficar em dúvida, não tem certeza, é melhor às vezes confiar na pessoa que tem mais experiência, né? No caso dele, eu aprendi pelo caminho da dor. A gente pode aprender pelo caminho da dor e do amor, né? Esse aí eu aprendi pelo caminho da dor. Pronto. Agora sim eu terminei aqui com vocês. Tem o artigo, o link tá na bio. Ah, professor, o artigo tá em inglês, eu não sei ler inglês. Gente, em pleno século XXI, coloca lá no Google Tradutor, ninguém vai ficar sabendo, tá? Uma coisinha ou outra lá, a Kátia tá rindo aqui, minha secretária. Uma coisinha ou outra lá, você vai ler e vai falar assim, isso aqui tá meio sem sentido. Aí é porque a tradução não tá muito boa, tá? E se fizer muita falta pra você aquela partezinha, aí você vai lá e digita no Google lá só aquela parte pra você entender o que o artigo tá falando. Hoje não saber inglês não é mais impeditivo para você ter acesso à melhor bibliografia, melhor literatura que existe. Claro que também tem que aprender inglês. Eu falo, isso vale para mim também. Eu também preciso... Mas que horas que eu vou fazer isso? Se eu tenho que estar aqui com vocês, tem os meninos, tem o consultório, tem o curso de amanhã, inclusive, que vai ter. Então, isso aí tá nos meus planos, um dia. Mas
Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tenta, né, mais força, melhor também. Tá bom, gente? Então, um abraço. Até a próxima. Obrigada pela companhia de vocês. Não deixem de ler o artigo. Depois essa live vai para o YouTube. Quem entrou aqui na metade, teve que sair antes, porque foi atender um paciente, alguma coisa, volta lá no YouTube que essa live ficou muito boa. Tá bom? Um abraço.